Olá, Bossi, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mais Espelho Menos Balança, onde nós queremos te mostrar a passagem de mulheres que estiveram connosco no Emagrece Sem Dietas, mas hoje é diferente, não é uma cliente, é uma profissional e também já amiga, que já está comigo há 5 anos, o método Emagrece Sem Dietas tem 5 anos, ela, a equipa Nutrição com Diana Diniz tem 5 anos e ela está comigo desde o início, eu até me emociono. O Emagrece Sem Dietas é família, é assim que eu quero que seja também a minha equipa, e a Jéssica Neto, que já devias saber que era dela que eu estava a falar, já é da minha família, é minha amiga e é uma profissional de mão cheia que eu adoro e tinha que ser das profissionais que trabalham connosco a primeira profissional a ser entrevistada. Por isso, bem-vinda, Jéssica Neto. Já está a chorar também. Começamos logo bem, não é? A deitar aqui a lágrima. Exatamente. Jéssica, muito obrigada por teres vindo. Já sabes que eu te adoro muito, não só enquanto profissional, que és uma ajuda, és o meu braço direito, como eu costumo dizer, é uma ajuda reconhecida, mas também enquanto pessoa, porque eu gosto de trabalhar com pessoas que se alinham com os meus valores e tu mais alinhada não podias estar. Honesta, amiga, leal, humilde, trabalhadora, então adoro-te, tu sabes. Obrigada por teres vindo e queria começar já assim com uma pergunta muito difícil, que é: quem é a Jéssica Neto? Então, quem é a Jéssica? Eu acho que é uma miúda assim tímida à primeira vista, mas muito determinada nos seus objetivos e que faz tudo para alcançá-los, e venha quem vier dizer que não vais conseguir, mas eu tento sempre até ao fim. Tu foste totalmente, mas imagina, ninguém diz isso de ti quando olha para ti, sabes? Porque vê uma, como tu dizes, tímida, assim mais caladinha, mas depois é uma força da natureza, ou seja, eu quero, eu vou, eu consigo, e lá está. Daí eu também te dizer que estamos tão alinhadas. Estás comigo há 5 anos, Jéssica, 5 anos. Eu ainda ontem pensava, pá, o método já tem 5 anos, nós já estamos juntas há 5 anos. É verdade. 5 parece que foi ontem, lembras-te? Mesmo. Aliás, eu nem te queria, lembras-te que eu já te contei isto, a Jéssica, vou-vos contar aqui uma história, eu acho que ninguém sabe disto, só a Jéssica e eu, que é a Jéssica. Eu antes de, quando me despedi do ginásio, entretanto estive no outro ginásio, e a Jéssica trabalhava também nesse ginásio, mas nós nem nunca nos tínhamos cruzado. Eu nunca tinha estado com a Jéssica, mas sabia que ela tinha trabalhado naquele ginásio, porque quando ela me enviou o currículo, quando eu abri recrutamento pela primeira vez na vida para fazer equipa, eu sabia que a Jéssica tinha trabalhado naquele ginásio, porque estava mesmo a trabalhar ainda na altura. Sim, não me lembrava disto, ela estava ainda naquele ginásio, e eu recebi o currículo e disse assim: ai pá, não me apetece nada entrevistá-la porque está no ginásio. Eu não queria que pensassem que eu tinha ido buscar pessoas àquele ginásio onde eu já tinha estado, porque se há algo que me diferencia muito é a minha ética, é o meu valor aqui de honestidade. Não, eu não queria. Aliás, o ginásio que eu saí, o Calorias, e esse também, o People, eu não trouxe pessoas comigo, porque eu não preciso. Eu sabia que conseguia sozinha fazer o meu caminho e não preciso de trazer, de roubar a ninguém. E então a Jéssica disse: pá, não me apetecia nada, mas pronto, vou fazer a entrevista, também não vou gostar. Foi o que eu pensei, também não hei de gostar, tipo, tinha ali umas 10 ou 15 entrevistas, não hei de gostar. Pá, entrevistei a Jéssica e é assim, aliás, dessa vez eu só te contratei a ti e a mais a Catarina, uma menina. Sim. 2 meninas, só gostei de 2 e uma delas era a Jéssica. E eu, na altura, o meu cunhado estava comigo na entrevista e eu, pá, o que é que tu achaste? Eu à espera que ele me dissesse: pá, não gostei. E ele: pá, adorei. E eu, ai meu Deus do céu. Pronto, vamos lhe dizer que ela vem, mas eu pouco confiante, sabem? E olhem, até hoje, 5 anos, Jéssica, a melhor contratação de sempre, daquela altura, ou seja, foi a minha primeira experiência e até hoje estás comigo. Foi uma contratação acertada. O que é que tu sentes destes 5 anos de evolução no Emagrece Sem Dietas? Enquanto pessoa. Deixa-me só dizer também, ou seja, no início, falando disso, ao enviar o currículo, o que é que eu pensei também, não é? Tu estavas numa equipa, tal como eu, e eu pensei: mas esta miúda vai sair e vai começar sozinha, isto deve ser bom, ou ela deve ter aqui um grande objetivo e ela tem a determinação certa, e não, eu quero ir com ela. E então que ser, perspicaz, tu és muito perspicaz, realmente és mesmo muito. Sim, porque imagina, estávamos numa equipa, não é? Claro. Ou seja, ia pensar, ela vai deixar isto tudo, provavelmente tem ali já um estatuto, não é? Já tem um lugar, já está ali com um bom salário, ou mesmo que não fosse muito bom, mas tinha uma coisa mais certa, não é? Trabalhar por conta de outra, então é totalmente
diferente. E ir começar sozinha, eu pensei, mas nesta altura de pandemia, que também era, sim, não é? sim, porque foi aí que eu comecei a criar, porque imagina, nós entramos em lockdown, eu estive em Andorra até 14 de março de 2020. E depois, quando eu cheguei, a 15 de março, eu fui ao People e eles disseram-me assim: estiveste em Andorra, tens que ficar 15 dias em casa. Porque o primeiro caso Covid tinha sido, aqui na Europa tinha sido em Andorra. Eu, fui para casa. E a partir daí eu nunca mais fui para o People, porque imagina, nunca mais saímos de confinamento, porque entretanto entrou o confinamento obrigatório. Eu disse assim, não posso, tenho que fazer por mim, e lá está, foi aí. Mas nunca tinhas partilhado isso comigo. Sim, pois não. Que giro. E depois eu lembro que eu entrei no dia 1 de agosto, não foi? Exatamente. E foi ali que começamos dia também. 1 de agosto. Sim, mas... Porque eu entro depois esse período de março e agosto, de março a julho eu estive sozinha, criei o método e depois começou a ficar incomportável porque eram muitas pessoas, eu não conseguia, eu disse, tenho que recrutar. E lembro perfeitamente, foi na segunda semana de julho que abri no Instagram. Vou aumentar a equipa, cenas à Diana mesmo, vou aumentar a equipa, quem é que quer trabalhar comigo? E foi aí que tu viste. Exatamente. Não foi? Nem enviaste o currículo. Exatamente. Pois foi. Mas pronto, o que é que eu sinto desde que entrei no Emagrece Sem Dietas e neste método? Sinto uma grande evolução, porque no fundo, para já, e voltando um bocadinho atrás na minha história, eu cheguei à nutrição um pouco por acaso. Eu ia te perguntar isso, mas podes falar já. Ou seja, como é que tu chegas à nutrição? Sim, na realidade eu costumo dizer que a nutrição me escolheu, porque foi mesmo por acaso. Eu nunca tinha ouvido falar de nutricionista até entrar na faculdade, eu não sabia o que era. Sempre tive uma história também de peso difícil, porque tive obesidade e cheguei a pesar muito peso, mas a nutrição surgiu na minha vida mesmo por acaso. Eu fui para Porto Alegre, escolhi enfermagem, sempre foi foi a minha primeira opção, mas depois às tantas não gostei de Porto Alegre, voltei e pensei, vou-me inscrever em análises clínicas. Eu tirei análises clínicas. Sim, só que na faculdade em que eu ia me inscrever em análises clínicas, o curso não abriu. Ok, era onde? Era na Atlântica. Depois, entretanto, lá está, teve que ser aqui numa opção mais privada, porque entretanto tinha passado muito tempo e já tinha fechado todas as fases de entrada. E para não perder um ano, não é? Eu pensei, não, vou ter que me inscrever em alguma coisa. Só que análises clínicas não abriu por poucas pessoas, não é? E eu pensei, o que é que isto tem mais? O que é que há mais cursos nesta faculdade? Olha, há Ciências da Nutrição, vou experimentar. E entrei, mas até ali nunca tinha ouvido falar sequer o que era uma nutricionista. A minha família não sabia. Mas vais para quê, não é? Que curso é esse? E tu tiraste em que anos, é assim? Eu tirei em 2014, acho eu, se não estou em erro. Terminaste em 2014 ou começaste? Já nem sei bem. És capaz de ter começado, porque imagina, eu tirei análise de 2008 a 2012 e em 2012, quando eu venho para Lisboa e digo, eu não quero isto, análises clínicas, eu vou tirar nutrição, a minha família dizia-me exatamente a mesma coisa. Mas o que saída é que isso dá? A questão das saídas. Exatamente. Mas o que é que tu vais fazer? E era o curso dos meus sonhos, tipo, eu disse, eu não quero saber, isto até pode não dar nada, mas eu vou tentar. Então é giro. Mas ao contrário de ti, não é? Tu sabias exatamente que querias aquilo e eu não. Eu fui tipo, olha não deixa cá ver. Vou para este e logo se vê. Mas no fundo acho que foi mesmo um acaso e hoje em dia estou muito feliz de ter tirado este curso, não é? Porque sei pela minha história e por tudo o que passei que hoje também consigo ajudar mulheres de outra forma e o método também me permitiu isso. O que eu sinto muito do método foi que para já consegui ajudar muitas mulheres na altura em que dava consultas e apesar de hoje estar um pouco mais de back-office, mas também sinto isso, não é? Que somos uma Nós não equipa. deixamos de sentir, não é? Imagina, tu estás sem dar consultas desde quando? Já desde que o Valentim nasceu, ou seja, há 2 anos. 22, exatamente. Eu também estou desde 2022 também, sem dar. Talvez, porque eu deixei mais cedo, depois tu deixaste. Só que imagina, e perguntam-me, e o meu propósito continua a ser ajudar, e eu sinto-me a ajudar. Tu também sentes isso, não sentes? Sim, sem dúvida. Que continuamos a ajudar. Acho que é muito pelo espírito de equipa, não é? Porque nós partilhamos muito os resultados. E os casos. Exato, e o caso ou o resultado da Nutri Carolina é o meu também resultado, ou é o teu também resultado. Certo. E funciona muito, muito assim. E o facto de nos ajudarmos, e tu estiveste na coordenação das nutricionistas, agora estás noutro departamento, e ainda também na coordenação das nutricionistas, isso faz com que nós só mudamos de posto, porque a função é a mesma, só que ajudamos em escala. Em vez de ajudarmos tipo 100 pessoas, estamos a ajudar 1000 pessoas e conseguimos fazê-lo porque temos outras nutricionistas, só que temos que orientar também essas nutricionistas para que elas façam um trabalho todas de qualidade. Então acho que é muito nesse sentido. Que giro. Nem não tínhamos
partilhado isto uma com a outra. Por isso é que estas conversas são interessantes. Imagina, nada acontece por acaso, chegas aqui ao mundo da nutrição, não foi amor à primeira vista, não é? Foi assim, foste gostando. Quando terminas o curso, tu depois, o que é que tu sentiste? Sentiste-te apta para trabalhar? Sabias exatamente para onde querias ir? O que sentiste? Eu nunca fiz nutrição, ou depois a evolução ao longo dos anos, não é? Que são 4 anos de universidade. Eu nunca senti que me iria enquadrar na área clínica. Eu estava sempre naquela parte de vou para a indústria, ou vou para laboratório. Okay. Então o meu foco era muito esse. Nunca foi tanto aqui a parte da clínica. Até porque num curso, não é? Tu não tens muito prática de clínica e eu tive muito pouca. O que é que aconteceu depois mais no fim? O meu estágio, tanto à ordem como o estágio curricular, foi mais na área clínica. Não era algo que eu queria, mas foi um pouco era o que havia na altura, claro. Não é? Ou seja, foi onde eu consegui encontrar e então acabei por ir para a área clínica, mas de certa forma não me sentia de todo preparada, não é? O curso não temos muita prática clínica, pelo menos na universidade onde eu estive, ou foi tudo muito mais no último ano, não é? Mas não estava preparada para a prática. Depois com a experiência também acabas por adquirir mais, a prática adquire-se claro. Com a experiência, não é? E com os casos à nossa frente, o que não deixa de ser duro, né? Sim. E quando é que tu sentiste, imagina, tu vais para o método, né? Para Emagrece Sem Dietas, a equipa, fazer parte da equipa de Ana Diniz, quando é que tu sentiste que já construímos muita coisa juntas, não é? E quando é que tu sentiste, isto é um projeto à séria, tipo, nós estamos a construir muitas coisas. Tu sabias que íamos construir assim tantas coisas ou duvidaste em alguma fase? Quando é que tu sentiste, ok, isto é alguém grande, vamos a isto? Eu acho que senti logo desde o início que isto também era meu, não é? E eu costumo dizer que isto no fundo bebê. É o meu bebê, tanto contigo, não é? É o nosso bebê na realidade, porque desde o início eu fui muito à descoberta, ou seja, eu mandei um currículo para uma miúda que eu achei que, ok, ela está maluca em sair de um sítio e vai começar algo novo, então isto tem tudo para correr bem, não é? Ou é porque ela tem o foco e tem a determinação e quer muito isto, e no fundo eu também, ao iniciar logo ali em 2020 contigo, acabei por sentir sempre que isto iria evoluir muito, não é? E juntei-me a ti, juntei-me à equipa de modo a que isto fosse sempre o nosso bebê e que íamos fazê-lo crescer ao longo dos anos. Por isso nunca duvidei que iríamos estar agora onde estamos, não é? E que daqui a uns anos estaremos ainda muito mais altos. Virá, exatamente. E eu agradeço-te muito aqui, já te agradeci em privado, mas publicamente, porque efetivamente não há muitas pessoas que vistam a camisola quando o negócio não é deles. É ok, trabalho por conta de outrem e tipo, não quero saber. E isto não é o meu negócio, isto é o nosso negócio e tu sabes, e fico mesmo feliz por tudo o que tu entregas, que é muito mais do que eu poderia alguma vez pedir ou até imaginar. É tipo, é como eu. E a nossa imagem também, a coordenação que nós estamos a construir, acho que também é incrível, também são muito trabalhadoras, também dão tudo de si e é tão bom vivermos isto porque não é meu, é nosso, sabes? E se fazer-vos sentir que isto também é vosso, para mim é mesmo muito importante, porque só assim funciona, porque assim, eu preciso de vocês e vocês sabem disso, assim como vocês precisam de mim, então não vale a pena eu estar a dizer, é a Diana Diniz, sim, é a Diana Diniz que aparece, mas com a Diana Diniz está toda, e daí eu querer-vos dar também aqui palco e que vocês aparecerem, fazer esta entrevista a vocês, porque é a Diana Diniz com a equipa Diana Diniz. Eu sozinha jamais chegaria onde cheguei e atingiríamos o que atingimos e vamos atingir e alcançar ainda muito mais. Vocês já sabem que nem o céu é o limite, por isso ainda vamos aqui alcançar muito mais, mas eu sozinha jamais conseguiria, e eu tenho essa plena consciência desde que criei a equipa, que foi, eu vou criar a equipa porque se eu não criar a equipa eu consigo atender estas pessoas e chegar a isto. Se eu criar equipa, eu consigo alcançar muito mais. E daí eu querer que vocês estejam sempre bem, também proporcionar, e vocês sabem, a vossa evolução, porque para mim é mesmo importante que vocês estejam felizes, bem, a viverem a equipa, porque só assim conseguimos chegar mais e mais longe, e acho que tu sentes isso, não é? E sentes isso. Jéssica, diz-me uma coisa, relativamente aqui à nossa abordagem, ou Emagrece Sem Dietas, o que é que tu destacas assim de diferenciador para as outras metodologias? Não, sem comparação, nós somos diferentes nisto e gostamos de fazer isto. O que é que tu destacas?
O que eu destaco, sem dúvida, que é o acompanhamento, não é? E que tantas pacientes também falam da importância, e é mesmo isso, ou seja, eu via quando trabalhava também em ginásio que eu não conseguia fazer, não é? Ou não havia essa abertura, se calhar por culpa minha, porque também nunca ninguém me disse que não poderia fazer, mas porque eu não sabia, não é? Ou porque não era prática das pessoas que eu aprendi, ninguém o fazia, ninguém dava o contacto, ou ninguém se disponibilizava para responder todos os dias, a qualquer hora, e nós fazemos isso, não é? Ou seja, nós temos um acompanhamento diário que acho que não há igual e que é feito por pessoas para pessoas. Exatamente. E isso é totalmente diferente, não é? Está ali alguém que transmite muitas vezes, que nós conseguimos, ou por áudio ou por mensagem, não é? E nós transmitimos mesmo aquilo que queremos dizer àquela pessoa, e isto faz toda a diferença. Por isso acho que a maior diferença do nosso método é sem dúvida este acompanhamento, e termos ali sempre alguém para ajudar aquela paciente que precisa de ajuda, não é? Que é muito normal que no início surja dúvidas, e muitas vezes isso em presencial ou mesmo em outros métodos não acontece, não é? A pessoa vem hoje e volta dali a 15 dias e entretanto já teve montes de dúvidas que não foram respondidas. Ou até já desistiu, não é? Ou até já desistiu, E sem é giro dúvida. falares disso, porque óbvio que nós temos que ir alimentando a nossa equipa e também promovendo evolução e justificando e falando de coisas que acontecem no dia a dia. E esta semana nós falávamos de uma questão que era a inteligência artificial. E atenção, se nós soubermos usar a inteligência artificial, ela é super nossa amiga, ela é um aliado, é saber usá-la com moderação, com bom senso, mas eu dizia às minhas nutris que pode haver pessoas que treinam a inteligência, e dá para treinar, eu poderia treinar a inteligência artificial para falar exatamente como eu, dar as respostas exatamente como eu quero, mas eu prefiro trabalhar com pessoas, porque há uma coisa que a inteligência artificial nunca nos vai poder tirar, que é a emoção, a parte sentimental, a parte emocional, e eu quero que quem está connosco no Emagrece Sem Dietas sinta, apesar de distante, porque é um método 100% online, sinta esse toque, sinta que está ali uma pessoa preocupada com ela e que não é um chatbot ou uma coisa treinada para me responder como eu quero que ela, como eu queria que a Diana ou a Jéssica ou a equipa de nutrição com a Diana Diniz me respondesse. Portanto, as pessoas são importantes. É difícil, nós temos neste momento 24 nutricionistas, gerir uma equipa que está a aumentar não é fácil, mas eu prefiro desta forma, porque há uma coisa que eu nunca vou colocar à frente. Para mim, números nunca serão mais importantes que pessoas. Então acho que tu definiste agora muito bem aí essa questão de é uma pessoa a falar com pessoas. Isso para mim é extremamente importante. Aqui, o que é que mais te emociona na nossa equipa e na nossa metodologia? O que é aquela coisa que, ok, tipo, fico com lágrimas nos olhos e dá-te aqui alguma emoção? Eu acho que é mesmo ouvir, não é, as nossas pacientes e perceber o quanto elas mudaram a vida delas, porque também eu já passei por um processo de emagrecimento e sei o quanto é difícil estarmos naquela fase em que a nossa mente quase controla, não é? Ou seja, naquele período mais de excesso de peso, de obesidade, sei que é difícil, e então depois livrar-se disso e voltarmos a ser nós próprias, não é? E é isso que elas dizem muito, por isso o que mais me emociona é sem dúvida ouvir uma paciente a agradecer-nos por todo este processo que passou e pela vida dela que mudou, não é? Porque mudamos vidas. Sim, e ver essa transformação é mesmo surreal. É o impacto que nós tivemos na vida daquela pessoa e que mudámos a vida dela para melhor. Sim. Não fizeste algo mal, tu fizeste algo de bom. Eu também partilho da tua opinião. Eu sinto mesmo isso ainda aqui com as clientes, quando estou a falar com elas, emociono-me sempre em alguma das partes, às vezes visível, outras vezes não visível, mas no sentido de que elas comentam coisas como eu amo-me, eu gosto de me ver ao espelho, a minha autoestima mudou, eu já não pergunto, já não peço validação às outras pessoas se eu estou bem, se eu estou gorda, se eu estou magra, porque eu amo-me. Pá, isto faz toda a diferença, porque tu és uma pessoa feliz, e se és uma pessoa feliz, tu vais gostar mais de ti e não destilas ódio e não projetas frustração nos outros. Então é mesmo incrível esta questão. Jéssica, há algo que aprendeste durante todo este percurso de 5 anos que estamos juntas que te tenha marcado enquanto profissional?
É assim, eu acho que aprendi muitas coisas e hoje eu sou melhor nutricionista também graças ao método, não é? Eu lembro-me que no início nós também tínhamos outro tipo de metodologia, não é? Estamos sempre a evoluir. E nós evoluímos também. E eu sei que se hoje em dia desse consultas ainda conseguiria fazer um melhor trabalho Claro do que que sim. fiz no início. Por isso acho que aprendi muitas coisas e sem dúvida, até para mim própria, eu com o método aprendi que a mentalidade é o mais importante. Sim, porque tu própria, depois da gravidez do Valentim, de o teres, tu aplicaste também a metodologia. Aliás, nós todas aplicamos o Emagrece Sem Dietas em nós diariamente. Numa fase inicial, pós-parto, que eu também fiz, para emagrecer e depois para manutenção. O facto de fazermos autodiálogos, o cartão de calorias extra, é tudo uma aprendizagem para a vida. E se nós aplicarmos, nós conseguimos manter-nos sempre a vestir as mesmas calças, a mesma roupa e de bem connosco e com o espelho, não é? O que é que tu sentes mais nas nossas clientes que as impede de ter resultados? Eu acho que é mesmo esta questão de não controlar a mente. É a mentalidade, não é? Eu sem também diria dúvida. que esse é assim o ponto-chave de a mente faz toda a diferença. Aliada à parte do autoconhecimento e do conhecimento nutricional, ela é fundamental aqui para mudar resultados. Sim, porque mesmo eu própria também sinto isso, ou seja, é muito fácil. Não quer dizer que seja muito fácil, mas toda a gente sabe como é que há de perder peso hoje em dia, não é? Ou se tu vais à internet, há dietas, há muitas coisas. Não quer dizer, claro, que resulte contigo, porque não vai resultar, porque não é uma coisa individualizada e personalizada a ti, mas por muito que reduz as quantidades, tu perdes peso, não é? Ou seja, vais estar em déficit calórico, mas depois tudo o resto tu não vais saber mudar. E é esta questão da mentalidade que vai fazer toda a diferença e que faz a diferença também no nosso método. Eu sentia isso, eu perdi peso, é verdade, sozinha, sem acompanhamento, também não foi o correto, claro, antes de entrar na universidade, mas eu continuava com o que eu chamava mente de obesa. Eu continuava a ir ao restaurante e a pensar, quando, por exemplo, o meu namorado pedia pedimos um prato e é para dividir. Eu para mim pensava, vou passar fome, porque é que ele só vai pedir um quando podemos pedir dois, não é? E foi com o método que eu também aprendi que esta mentalidade era o que me faltava mudar, porque eu acreditava que um dia obesa para sempre obesa, ou vou ter sempre esta mente e nunca vai mudar. E então eu comecei também a aplicar isso a mim própria, não é? E sem dúvida que esta questão da mentalidade faz toda a diferença. Perder peso, toda a gente perde. A obesidade é uma doença, ponto, e é uma doença que tem que ser tratada por uma equipa multidisciplinar, parte psicológica, parte nutricionista, parte cirúrgica se for necessária, sim ou não, pode ou não, parte farmacológica também. Agora, de uma coisa eu tenho a certeza, é uma equipa multidisciplinar e não é só fármacos, não é só cirurgia. Se tu não mudares a tua mente, e tu disseste uma coisa muito importante, que é a mente obesa, sabes? E uma vez eu disse isso, porque nós acabamos por falar e partilhamos aqui conhecimento também, e eu falei nesse termo, mente obesa ou mente magra, sabes, tornar uma mente magra, e houve uma pessoa, uma seguidora, que se insurgiu bastante com eu falar disso, e eu depois percebi ao falar com ela, porque eu gosto, quando alguém se insurge contra mim ou me ataca, eu gosto sempre de falar com a pessoa e perceber porque é que ela me está a atacar, porque se ela me está a atacar é uma coisa que está dentro dela, não é sobre mim, porque eu estou tranquila, mas ela está a dizer aquilo, algum fundamento a ter, deixa-me compreender. E eu depois falei com ela e percebi, e basicamente aquilo era um conjunto de crenças que a estavam a limitar e a impedir, e tu agora acabaste de falar disso, que uma vez obesa, para sempre obesa, tu tinhas essa crença. E era algo que ela também acreditava. E perceber que mudar esta crença, fazer diferente, pensar diferente, sentir diferente, fazer diferente, nesta sequência, portanto, pensar diferente, sentir diferente, fazer diferente, traz-nos resultados diferentes, faz diferença. E tu, óbvio que não se trata uma obesidade só com a parte mental, é um conjunto, mas a parte mental também é fundamental. A parte de conhecimento nutricional também é fundamental, porque se não adquires ferramentas mentais e ferramentas nutricionais para tu saberes depois manter aquilo que tu trataste com fármacos e com cirurgia, de nada vai resultar, porque o que é que vai acontecer? O que acontece sempre, voltas a aumentar. Não mantens o emagrecimento. O que é que acontece? Frustração, baixa de autoestima, perda de amor próprio. Então, atenção a isto. Foi muito importante teres tocado mesmo nesse tópico, e a verdade é que tu já foste obesa, certo? Numa fase... Que idade tinhas, Jessie, quando...
Eu sempre fui mais gordinha, não Certo. é? Mas talvez eu tenha atingido ali o meu máximo de peso com 16 anos, Certo. penso eu. Com quanto é que estavas? Estava com 88 quilos Ok. na altura. E lá está, era muito difícil para mim, não é? Eu lembro-me de que todos os dias chorava antes de ir para a escola. Porque não tinha calças que me serviam, o ir às compras também era sempre muito difícil. Cheguei a usar um 48 de Poça. calças. Mas lá está, houve um dia que eu me lembro perfeitamente que antes de ir para a escola olhei ao espelho e não estava a conseguir vestir nada, não é? E eu disse, não, chega, vou ter que mudar. E no fundo mudei sozinha, porque como te disse, eu não sabia que havia Claro. nutricionistas, a minha família não sequer tinha ouvido falar disso, e então eu comecei a mudar sozinha, a pouco e pouco, reduzindo quantidades. Mudaste a parte nutricional, não é? Sim. Do género, deixa-me aqui mudar alguma coisa na alimentação, porque a pessoa assume, eu estou mais gorda, então eu como mal. É tipo, Exato. e nem se lembra da parte aqui mental que é tão importante. E essa parte, porque tu depois consegues emagrecer, né? E depois, quando é que tu começas a mudar a parte mental? Percebes? Porque imagina, tu emagreces através da alimentação, tá? E depois o autoconhecimento e a parte mental entra quando? Foi mesmo depois com a entrada na faculdade, lá está, eu comecei também a mudar um bocadinho, mas principalmente mente, eu noto que foi desde que entrei no método. Portanto, foi para ti mais fácil, imagina, após a gravidez do Valentim, voltares ao teu normal. Sim. E emagreceres, Sim. percebo-te. E acima de tudo, sabem o que eu sinto? Porque eu também uso comigo, como é óbvio que as estratégias do método, eu sinto que é fácil, sabes? Que é do género. Eu aumentei muito o peso do Kiko e eu acho que tu também aumentaste do Valentim, e eu não estava preocupada, porque eu pensei, eu sei o que tenho que fazer, eu sei mentalmente, eu sei emocionalmente, do ponto de vista de autoconhecimento, e eu sei de conhecimento nutricional, portanto vai ser fácil. E foi. Por isso, isto é uma coisa que dá para manter, não é um sacrifício. É, olha, hoje como chocolate, meto no cartão de calorias extra, amanhã se me apetecer já não vou poder comer, ou se meto no cartão de calorias extra, depois para o final da semana já sei que vai ser um horror. Então este tipo de ferramentas que nos dá controlo, não é? Sentes isso? Sim, que é sem controlado, é tranquilo, posso comer, porque depois estou controlada, sei o que tenho que fazer para retomar Exatamente. a rotina. Sim, lá está, como eu sinto agora que já tenho outra mentalidade, não é? Então isso torna-se sempre muito mais fácil, que antes não era. Eu, por muito que reduzisse quantidades, e reduzia, mas também reduzi, fiz muitas asneiras, como eu costumo dizer, passava muitas horas sem comer, lembro-me que cheguei quase a desmaiar, lá está, foi mesmo o facto de estar sozinha, não é? Também me fez isso, fazia por mim e deixava de comer, foi isso, mas agora, como eu já sei controlar muito melhor a mente, eu sei que não é só reduzir quantidades, Claro. não é? Mas também tem que mudar tudo o resto. Autodiálogos e... Olha, e agora nada a ver, mas importante também, sobre a nossa equipa. O que é que tu mais gostas na nossa equipa? Eu acho que é mesmo a união, e é engraçado que todas dizem isso, não é? Ou seja, eu noto muito quando nós fazemos entrevistas, toda a gente vem Verdade. com vocês são uma equipa unida. Verdade, é giro, né? Como sim, passamos isso. E é muito giro porque trabalhamos online, não é? Ninguém está umas com as outras, nem quem mora mais perto, eu e tu talvez. E a Carol. Exato, e a Carol. Sim, agora. Mas também não estamos juntas todos os dias, não é? Certo, E notar que o online faz esta proximidade e faz com que as pessoas também sintam depois que nós somos unidas, porque somos na realidade. Acho como é que é o mais possível, engraçado. não é? E agora uma pergunta, não estás nada à espera, nem eu vou fazê-la agora, apeteceu-me. O que é que tu gostas menos da nossa equipa? O que é que eu gosto menos? Se é que existe Essa é uma alguma pergunta coisa. difícil, Olha, se é que não é? Sim, mas o que é que gostas menos? Também vou pensar, o que é que eu gosto menos? Gosto menos? Não sei, assim, nada que eu gosto menos. Eu, por exemplo, o que eu gosto menos é a distância, exatamente o online, Pois, sabes? talvez. Imagina, o que eu gosto tanto, porque nós temos uma nutricionista inclusive em Itália, para terem uma ideia, podem estar a partir de qualquer sítio, trabalhar, o que também dá liberdade geográfica à pessoa para estar em qualquer sítio e trabalhar a partir de qualquer sítio ou em qualquer horário, acaba por, imagina, às vezes gostava de sentir a equipa perto, sabes? E de já ter um sítio onde estávamos todas, mas eu sei que isso, do ponto de vista, para aquilo que nós temos montado e aquilo que nós queremos, era impensável, então daí promovermos também mais encontros sem ser só uma vez ao ano e ter aqui mais trimestrais para estarmos mais juntas, e porque já somos tão unidas no online, quando isso sai para fora é ótimo de senti-lo, então às vezes sinto um pouco essa falta, mas sem achar que é necessário, extremamente necessário, não abdicaria de nada do que temos, sabes? Sim, eu mesmo trabalhando em casa, eu adoro trabalhar em casa, não é? Também mas eu. Se calhar é um pouco como isso, apesar de pela minha personalidade eu já ser de deixem-me aqui,
sossegadinha, mais tímida e não precisar de ninguém ali ao meu lado para trabalhar, mas nós fazemos tantas reuniões, não é? Nós falamos diariamente, se calhar não sinto sim. tanto essa questão de estarmos distantes, mas sim, talvez mais alguma proximidade para partilhar. Física, Exato. compreendes? Porque Sim, distantes ter nós ali, não... olha, Exatamente, não é? distantes nós não estamos. Mas ainda no outro dia eu falava isso com outra colaboradora, que ela dizia-me assim... o estarmos fisicamente também iria ser, para mim, iria ser altamente contraproducente, porque imagina, eu preciso do meu espaço, sabes? Eu preciso estar ali tranquila, com as minhas ideias, a ver como é que vamos fazer isto, como é que vamos fazer, vamos criar mais qualquer coisa e estar em conjunto. Eu sei que haviam pessoas que me iam interromper, que me iam perguntar coisas e eu não iria ser tão produtiva, entendes? Então eu acho que passa um bocadinho aqui por promovermos mais estes encontros e continuarmos como estamos, porque estamos ótimas, sim. né? A minha mãe às vezes diz-me isso, mas porquê é que vocês não trabalham juntas? E eu na brincadeira digo, se trabalhássemos juntas já nos tínhamos zangados. Não, exatamente, não funcionava. Mas eu concordo a 1000%. Não no sentido de literal de zangar, mas de tipo, iria ser mais difícil, na minha opinião. Ponto. Mesmo. Jéssica, agora uma coisa, enquanto pessoa e enquanto profissional, gostava que te olhasses aqui ao espelho e que, se tivesses que deixar uma mensagem àquela Jéssica de há 10, 15 anos, 20 anos atrás, o que é que tu lhe dirias? Profissional e pessoal. Eu acho que diria para continuar no bom caminho, não é? E seguir todos os sonhos porque vais alcançar. Por isso, acho que era um pouco isso. E está a alcançar, não está? Sim. Jéssica, olha, e tu já sabes que tu és muito importante para mim. Não só na minha vida profissional como pessoal, como já fui dizendo aqui ao longo da entrevista daqui do nosso podcast, mas a tua família também se tornou muito importante para mim. O Rodrigo, o Valentim, o meu sobrinho e o Rodrigo, que eu gosto muito dele e que agora até também está a trabalhar connosco, não é? E então eu não podia deixar de lhes pedir uma mensagem para te dar aqui um miminho. Portanto, tu sabes, eles dizem-te, mas eu quis trazer isto aqui também para ti. Só carregar no play. Amor, olá. Venho aqui dizer-te só que gosto muito de ti, que és uma excelente profissional, que és uma mulher incrível, ok? Eu vou chorar. E para dizer que eu e o Valentim gostamos muito de ti e que te amamos muito, está bem? Um beijinho grande. Espero que gostes da surpresa. Amo-te. É verdade, Mama. Nós os dois amamos muito a ti e viemos aqui fazer este vídeo para dizermos mesmo isso, que és uma mulher incrível, uma mulher muito trabalhadora, gostamos muito de ti e vamos ficar sempre contigo, tá bom? Pronto, Jessie, tinha que trazer isto também, porque não só tu és importante, mas também a tua família, e são realmente muito boas pessoas, e espero que tenhas gostado da surpresa. Eu gostei muito, obrigada. Bossy, espero que tenhas gostado de mais um episódio de Mais Espelho Menos Balança. Desta vez com uma profissional do método, sim, porque eu também quero trazer a experiência de quem trabalha no Emagrece Sem Dietas, de quem trabalha com a equipa de Ana Diniz, porque para mim também é importante. Elas são as minhas primeiras clientes, é importante demonstrar o outro lado. Que este podcast seja sempre uma inspiração para ti, quer a nível pessoal, quer a nível profissional. Um beijinho e até ao próximo episódio.